galerinha, espero que esteja tudo bem aí com vocês, né? Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a todos que viram o vídeo passado. Obrigado aí pelos likes aí, né? E na aula passada, no finalzinho da aula, eu disse que eu ia ensinar como fazer o preenchimento do desenho, né? Do nosso amiguinho aqui. E é isso que nós vamos fazer hoje, mas como eu não posso deixar de fazer isso, eu vou pedir aí para vocês deixarem um like, aquele que não for inscrito, se inscrever no canal, né? E deixar um comentário se quiser. E é isso aí, bora lá pro vídeo. Então, no vídeo passado, a gente aprendeu que é indispensável usar as formas geométricas para compor qualquer personagem, qualquer objeto, qualquer coisa, né, que a gente quer desenhar. Seja, sei lá, uma maçã, um carro, uma pessoa, uma casa, tudo se usa as formas geométricas. Nas parte mais comum delas, que são as formas planas, que é a 2D, e a parte em 3 dimensões, que é a forma espacial da figura geométrica, né? Então, eu não escolhi esse personagem aqui, vamos botar como se fosse um personagem, à toa, de forma aleatória. É que eu vi que essa figura aqui usa muito formas geométricas, né? Um círculo meio oval, né? Um cilindro, como se fosse... Aqui é uma elipse, vamos deixar como se fosse uma elipse. Aqui é como se fosse um quadrado, né? Uma meia-lua. Enfim, ele usa bastante essas formas geométricas, né? Eu escolhi ele para vocês treinarem bastante aí, né? Não só por conta do vídeo passado e por esse, mas continuar treinando as formas geométricas. Aconselho vocês a pegarem imagens da internet que tenham bastante forma geométrica. Caiu o lápis. Bastante forma geométrica para você ir treinando, né? Para ir aprimorando a sua técnica de desenho até chegar num nível elevado, né? Mas vamos lá. Para preencher esse carinha aqui, primeiro a gente vai ter que dar uma reforçada, que eu vi que na aula passada ele ficou muito clarinho. O outro desenho que eu tinha estava mais reforçado, né? Mas eu não quis usar ele, eu quis usar o que a gente fez direto na aula para ficar mais fácil, né? O aprendizado de vocês aí. Então o que aconteceu? Vocês pegarem uma folha, não que esteja rabiscado assim, porque senão vai sujar o desenho, né? Por que eu estou pegando essa folha? Tem muitas pessoas que já desenham, já sabem disso, né? Para não sujar o desenho, a gente pega uma folha limpa e coloca lá. Por que isso? Porque se você não fizer isso, vai acontecer de sujar o desenho. Tipo, você vai encostar a mão aqui, vai borrar no grafite, vai borrar no grafite e o que vai acontecer? A folha vai ficar toda suja, o desenho vai ficar todo poluído, fica aquela coisa, né, ruim, mal feita, né? Aqui eu já dei um mole aqui, tá vendo? A mesa onde eu tô aqui tá meio suja, então eu acabei encostando aqui o dedo na mesa, encostei aqui na folha e fez essa sujeirinha aqui, tá vendo? É isso aqui que a gente tem que evitar. Então, para isso nós temos que usar uma folha. Se você fizer um desenho assim, como eu acabei de fazendo, né, e encostar na folha aqui embaixo, ela vai acabar sujando também, porque esse grafite vai passar para a folha de baixo. Então, eu aconselho você usar sempre a superfície que está limpa. Vamos reforçar aqui um pouquinho o desenho, né? Deixa eu reforçar ele um pouquinho aqui. Espero que na edição fique uma musiquinha, porque vai ser meio chato quando eu estiver reforçando o desenho. Não vou forçar muito, porque a arte final é essa parte de você reforçar as linhas do desenho quando acaba de fazer tudo, o preenchimento todo, né? Então vou reforçar mais ou menos aqui a figura, que é para a gente começar esse preenchimento aqui.
Pronto, já reforcei aqui o desenho. Eu dei uma pausinha aí, uma adiantada aí no vídeo para não ficar tão chato, né? Não ficar tão longo também. Antes de começar o preenchimento aqui do desenho, eu queria falar para vocês que essa técnica aqui de preenchimento eu vou fazer de uma forma só para deixar a figura mais, assim, mais legalzinha, né, de ser vista. Para vocês começarem a ver que os desenhos que vocês vão fazendo assim no início não são tão ruins, porque as pessoas acham que, nossa, no começo no curso de desenho, ou vendo um tutorial como esse aqui no YouTube, você já tem que desenhar um desenho super legal, super bem feito, mas isso é com o tempo, né? Mais pra frente vocês vão desenhar melhor. Claro, não tô falando, poxa, mas mais pra frente, pô, a coisa que vai lá muito pro futuro. Então, vai levar quanto tempo para fazer um desenho legal? Pô, vou só fazer esse tipo de figurinha? Calma, isso aqui é relativo. Vocês podem achar que vai levar muito tempo, para alguns vai levar um mês, 2 meses, sei lá, para alguns vai ser 5 dias ou 2 semanas, mas não é tão longo assim o caminho a ser percorrido aqui nessa parte aqui das formas geométricas. Logo vocês vão estar fazendo aí os desenhos de... Então, vocês querem por aí, eu acho que vocês deu para vocês entenderem, né? Então, vamos lá. Antes de começar o preenchimento, eu queria falar para vocês que mais um pouquinho lá para frente, como eu estava dizendo, vocês vão ter que aprender efeitos de luz e sombra nas figuras, né? Mas isso eu vou explicar um pouco mais para frente, como estou dizendo. Que lá vocês vão aprender a fazer degradê, efeito de degradê, né, luz e sombra, de brilho, um desenho. Mas aqui a gente só quer dar uma melhorada aqui no desenho que a gente fez, né, na aula passada. Como eu falei que ia ensinar vocês a fazer o preenchimento dessa figura, eu vou fazer aqui para vocês verem. E todos os desenhos que vocês começarem a fazer aí, usando as formas geométricas aí, eu aconselho a vocês sempre encher o desenho para ficar legal, ficar bonitinho. Então vamos lá. Nessa parte daqui, na referência que eu tenho, tá bem escuro. E mais para cá tá mais claro. Que seria o efeito de degradê, como eu falei. Aqui seria a sombra e mais para baixo, ficando claro, é onde está batendo a luz. Então vamos lá, vamos começar a preencher. Vocês vão fazendo círculos, aconselho no começo vocês irem fazendo bolinhas, como eu aprendi a fazer no curso. Uma bolinha perto da outra aqui, claro que pequeno, né? Para o desenho ficar bem preenchido, né? Aqui está bem escuro e aqui vai ficando mais claro, seria o efeito de degradê. Então aqui vocês põem mais força no lápis e aqui vai soltando. Pronto. Aqui tem muito brilho na referência, então eu vou deixar aqui mais claro mesmo. Nessa parte de baixo aqui é bem escura, que já está pegando um pouco mais de sombra. Então ele tem esse detalhezinho aqui. Aí você pega o lápis, vai fazendo bolinha atrás de bolinha bem pequenininho, como eu estou fazendo aqui, e espalhando o grafite. Aqui no pescoço ele também tem uma parte escura, onde eu falei que é uma sombra, então passa o lápis mais assim, mais forçado. Essa linha aqui de fora depois você reforça, para não perder a referência dela. Desculpa aí se estiver tremendo aí, porque onde eu fixo a câmera fica tremendo por causa da mesa. Essa parte daqui tem um pouco de brilho, mas aqui no meio ele pega um pouquinho mais de sombra, né? Na verdade não é nenhuma sombra, é um efeitozinho da cor dele que ele tem ali, um azul, mas como eu estou usando grafite eu vou ter que deixar ela assim. E pra cá fica bem clarinho mesmo, então você faz bem de leve com lápis, atrás de bolinhas, uma perto da outra. Deixa a parte ali que tem um brilhozinho aqui, então deixa bem claro aqui, no escuro mesmo. Tá vendo como é que vai mudando a figura, o aspecto dela? Aqui nessa parte de trás, bem aqui, ó, perto daqui da tesoura, é a continuação desse detalhe aqui.
Então, vamos dizer que isso aqui seria o ombro da figura. Então, você vai ter que forçar aqui a linha e dela você vai puxando aqui o preto, vem preenchendo aqui, bem devagar, assim. Acho que é mais ou menos assim a figura. Na tesoura tem muito brilho, então tem pouca sombra. A gente tem que preencher só esse pedacinho aqui da tesoura. Na parte de baixo também, puxando daqui, desse detalhezinho. Aqui, nesse pedaço, tem uma grande parte bem escura mesmo. Então pega aqui do canto, vem fazendo um círculozinho. Mas por que tem que ser círculo? Porque no começo a gente tem um pouco de dificuldade de preencher o desenho, fazer um preenchimento. E o círculo, fazendo esse tipo de técnica, usando esse tipo de técnica, melhor falando, ela te dá uma segurança maior e você preenche mais o desenho, não ficando tanto partes brancas do papel, que vai dar um efeito melhor nos seus desenhos, entendeu? Por isso que é bom usar no começo essas bolinhas, um círculo depois do outro, porque se você for passando o lápis assim, no sentido de vai e vem, você vai meio que deixar partes brancas, tá vendo? Tá vendo? Tá ficando branco. Mas se você preencher com bolinhas, você preenche de uma forma mais uniforme na folha, então isso faz o desenho ficar melhor preenchido. Nessa parte aqui a gente vai ter que puxar mais uma linhazinha aqui, né, de baixo, porque está bem escuro também. E aqui também temos um detalhe meio que de sombra. Então a gente puxa uma linha bem aqui perto da tesoura e mais para baixo aqui, sempre usando o círculo, tá vendo? Aqui embaixo também. Aqui um pouco maior. E aqui vem diminuindo. Vai ficar mais ou menos assim. Aí você passa assim do lado, só para dar uma quebrada assim nesse pretão aqui e dar um efeito legal aqui de degradê. Quase um degradê. A gente já não está ainda nessa aula de fazer essa parte de transição, né? Passar do claro para o mais escuro, que é o que eu vou ensinar para vocês um pouquinho mais para frente. Tá vendo como a figura já está mudando aqui? Aqui na mão dele, do nosso amiguinho aqui, não tem tanta sombra não, é mais luz, né? Então a gente só vai dar uma corzinha só, uma tonalidade de cinza, deixando uma partezinha aqui, essa bordazinha a gente deixa de branco, com branco da folha mesmo, só para dar uma melhorada aqui no aspecto do dedo dele. E aqui também, sempre deixando uma bordinha. Na palma da mão dele tem um detalhezinho aqui que eu não fiz, mas vocês fazem com grafite, tá? Passando ele assim, essa partezinha aqui, tá? Da mão dele, que eu não fiz. Pronto. O fio da máquina eu vou fazer ele todo escuro para ele se destacar. Então aqui vocês podem fazer o vai e vem, porque não vai dar para fazer o círculozinho. Vou deixar um brilhinho aqui, ó. Vou preencher até aqui e deixar sem preencher, parece que fica como se fosse o brilho do fio. Aqui tá tão fininho que só vou reforçar mais. E aí vocês vão passando aí e não perdendo a forma da figura aqui do fio. Só preenche o fio. Aqui também o fio, pinta de preto mesmo, com grafite, lápis. O som pode estar meio baixo aí, é porque meu microfone não é muito bom. Mas assim que eu puder comprar um, eu vou gravar uns vídeos com som melhor, tá? Então aqui na máquina a gente pode fazer um tom bem clarinho aqui, que aqui tem muito brilho.
uns efeitozinhos de brilho. Então a gente bota um efeito meio clarinho assim no círculo, com a mão mais leve. Se você forçar o grafite, vai ficar muito escuro. Então com a mão bem leve, círculo atrás de círculo, uma bolinha atrás da bolinha, e vai fazendo. Aqui nesse botão eu só vou reforçar, vou deixar ele branco mesmo. No desenho realista vocês vão ver que fazer efeitos de degradê é o que faz o desenho ficar perfeito. Nesse desenho aqui meio cartoonizado não precisa, ele pode ficar marcado, mas no desenho realista a gente não pode deixar, porque na verdade o ser humano ele não tem contorno, nesses desenhos ele tem contorno. Então você pode deixar as linhas, né, nele, como a gente vai fazer depois, reforçar as linhas, mas no realismo não existe esse tipo de efeito, que não tem ser humano com contorno de linhas, né? É mais luz e sombra, então a gente faz tudo com grafite. Aqui eu vou dar um efeitozinho aqui, eu vou botar um bem clarinho aqui, mais no meio deixar as bordinhas claras. Aqui embaixo ele tem um detalhe mais escuro nessa parte aqui, então forcem bem aí o lápis, inclinem o lápis para ficar melhor na hora de fazer o preenchimento. Forcem bastante bolinha do lado do olhinho e vão fazendo aí. Tá vendo como a figura vai mudando de aspecto? O desenho vai ficando melhor. Viu? E agora, reforçando ela então, vocês vão ver que já deu outra visão para a figura, né? Aqui eu vou dar um detalhezinho aqui também. Então vamos lá. Da line art, a gente não pode fazer assim, aquele desenho picotadinho assim. Na line art você tem que fazer o máximo possível de uma linha mais contínua, dessa forma aqui. Não pode ser aquela coisa picotada, senão o desenho vai ficar feio, né? Vai ficar tudo cheio de riscos. Então eu aconselho você pegar, já que você está com medo, meio assim, o receio de estragar o desenho, você dá uma treinada, né, antes de começar a fazer a line art. Então pega uma folha qualquer, assim, até essa mesmo que você está usando aqui. Opa, até fiz errado, né? Coloquei o desenho para que ia começar a manchar. Aí você pega, faz umas linhas assim, uns riscos, uns círculos, como eu falei na aula passada, usar o braço todo, o ombro, né? Não ficar prendendo a mão aqui, porque senão o círculo vai ficar feio. Aí você vai criando um círculo, um do lado do outro, um quadrado dentro do outro, mais linhas, e para poder soltar a mão, né? Fazer um aquecimento, digamos assim. Como eu já fiz antes, um pouco antes de começar o vídeo, então não preciso me apegar muito nisso aí, de fazer o exercício de aquecimento. Mas você aí que não fez o aquecimento, eu aconselho a fazer. Então vamos lá. Se eu fizer, como estava falando, picotado, o desenho vai ficar cheio de riscos. Então, pega com a mão, pode fazer firme porque é o cartoonizado esse desenho. Então pode pegar firme aqui, o lápis tem que estar bem apontado. O meu está com a ponta um pouco arredondada, mas é sempre bom fazer a ponta do lápis, né? Toda hora que você vê que ela está ficando arredondada, não sei se está dando para ver aí no vídeo, você tem que fazer a ponta, que isso vai fazer seu desenho ficar bonito, sempre com o lápis bem apontado, ou se tiver lapiseira, melhor ainda. Então vamos lá, passando aqui bem de forma contínua, fiz esse lado da tesoura, depois o outro, peguei aqui direto, fiz o contorno. Tá vendo como é que mudou já? Aqui no dedo, então tem que forçar bem para saber que é o dedo do personagem. Viu? Deixar bem aparente para crescer bastante. E aqui, meio círculo, faz de uma vez só. Cuidado para vocês não apagarem, passar por cima do dedo aqui. Então faz o contorninho do dedo primeiro, depois da tesoura. Direto, viu? Aqui, pega direto. Porque se fazendo assim o desenho não fica tão poluído. O ângulo da mão para poder fazer o contorno,
ou virar a folha. Eu não estou virando porque senão vai ficar feio, vai ficar difícil de vocês visualizarem no vídeo. Então eu deixo a folha bem fixa, até prendi com fitas para o desenho não ficar soltando, né, mexendo. Às vezes a gente está fazendo um desenho, o desenho está ficando meio estranho, você, poxa, vai ficar muito feio, vou desistir, mas não. Faz o preenchimento do desenho, faz o contorno dele, que você vai ver que vai mudar. O desenho não está feio. Ele só precisava de um acabamento para ficar bonito. Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Eu vou deixar o vídeo aqui na imagem, para aqueles que querem fazer esse desenho, ou quem não conseguiu fazer. Eu passei na outra aula muito rápido o desenho, a figura. Então eu vou deixar aqui para vocês darem pausa aí, né? Tirar um print da tela do telefone, para vocês pegarem e depois tentar fazer a figura, né? Porque essa é muito boa para treinar. A gente tem círculo, a gente tem cilindro, tem aqui elipse, né? Tem o quadrado, que é um meio quadrado. Você pode, para desenhar essa parte aqui da máquina, você pode fazer um quadrado, sim, quadrado mesmo. E aqui a meia elipse, digamos assim, que pega aqui, né? Depois você faz o detalhezinho, ó, da máquina, tá vendo esse detalhezinho? Você dá um cortezinho aqui, aqui, depois é só apagar, que você vai ter aquele efeito ali de máquina. Fica um pouco estranho, mas é por aí, tá vendo? Então eu vou fazer aqui, vou apagar essas coisas aí do lado, para não ficar tão ruim de vocês darem pausa aí, como eu falei, para pegar a imagem, né? A referência da imagem, né? Tirarem aí, tá até escuro, né? Vou até acender aqui a luz da câmera. Epa! Olha lá, deixa aí para vocês tirarem a cor. Então é isso aí. Eu deixei a imagem para vocês, um pouquinho aí na tela. E estou encerrando aqui esse tutorial. Não vou chamar de aula não, porque senão fica uma coisa muito séria, né? Então deixei nosso videozinho tutorial aí. Desculpem eu ter esquecido a luz da câmera desligada, mas agora já foi, né? Não posso voltar no tempo. Mas eu acho que ficou bem visível aí no vídeo, né? Então, como eu falei, treinem aí a figura geométrica, usem bastante essa imagem, né? Tentem, se der, tentem fazer ela em outra posição. Ela está nesse ângulo aqui, tenta fazer mais estática, vamos dizer assim, de parada, mais reta, ou então mais curvado ainda. Mas tentem fazer essa figura, treinem bastante, porque ela é muito boa, ela tem usa muitas formas geométricas, como todo mundo está vendo aí, né? E é através disso aqui, gente, que a gente vai saber como compor um personagem, como criar um corpo humano. Então, não é um desenho bobo, é um desenho que vai ajudar você a como é que se compõe uma figura, né? Então, não é um desenho bobo. Treine bastante, porque é aqui que você vai saber fazer dimensões, é aqui que você vai aprender a fazer proporções, né? Aprender a fazer proporções de uma figura, né? Principalmente humana. Vocês vão ver muito disso, de fazer proporção. Tem que aprender a fazer muita forma geométrica para poder chegar lá, né? Com um personagem lá, legalzão, tipo Naruto, tipo Goku. É por aí. Então, valeu. Não esqueçam de se inscrever no canal, quem for inscrito, deixar o like, um comentário se quiser. E é isso aí. Tchau.